Voltando aqui, pessoal, então, agora nós vamos falar aqui então a respeito de mais alguns parâmetros da definição do trade, né? Basicamente, eu quero falar agora aqui sobre esses parâmetros aqui, ó. Parâmetro de entrada, tá? Usar filtro de distância atual, distância mínima atual e o tempo máximo de espera para acionar as entradas, tá? Vamos falar a respeito desses 4 parâmetros aqui, tá? O primeiro parâmetro, ele fala a respeito da distância de entrada, né? Esse é o parâmetro principal que o robô se baseia, né? Então essa informação, ela está aqui no painel, né? Então aqui é o parâmetro de entrada, tá bom? Então o que significa isso daqui? Esse robô, ele tem a forma de calcular a distância de entrada, uma forma diferente dos outros robôs que a gente vê por aí, né? Como que ele calcula essa entrada? Ele calcula da seguinte forma: quando o preço está acima da média, então eu vou dar uma rabiscada aqui, né? Vou pegar isso aqui como exemplo. O preço está acima da média, tá? E de repente, num determinado candle, o preço ele passa para baixo da média, tá? Nesse exato momento, o que o robô faz? Ele captura este ponto aqui. Então, este ponto aqui, ele fica como sendo o início da amplitude do cálculo de distância da média. E a partir deste ponto aqui, ele começa a calcular a distância da média, né? Então, a média móvel, vocês estão vendo, ela está passando por aqui, né? A média móvel está passando por aqui e o preço caindo, né? Então, não dá para saber, mas vamos dizer que neste ponto aqui, ó, vamos dizer que neste momento aqui, por exemplo, tá? Ele deu 500 pontos de distância da média. Só que o detalhe é o seguinte, que neste momento aqui, se você pegar numa linha reta e subir isso daqui, o cálculo da distância da média seria feito deste ponto aqui até aqui, ok? Só que esse robô, ele faz diferente. O que ele faz? Ele calcula o início da perna no instante em que o preço cruzou da parte de cima para a parte de baixo da média, né? Então, os 500 pontos seriam a partir daqui. Então, vamos dizer que daqui de cima, né, até aqui, aí sim, dando 500 pontos, ele faz a entrada aqui, tá? Essa é a forma que este robô calcula, então, a distância da média, tá? Então, como que ele faz? Ele pega o ponto inicial aqui, né? Então, por exemplo, ele pega este ponto aqui e ele, a partir daqui, ele calcula o preço aqui, né? Calcula o início da amplitude. E aí, deu 500 pontos de distância, tá? Ele pega, executa uma entrada. Executa a entrada, né? E aí faz o restante da parametrização, que a gente coloca a ordem de stop, a ordem de aumento de posição, a ordem de saída e tudo mais, conforme os parâmetros que a gente deixar ali no robô, tá? Aí o que acontece? Vamos supor que ele está, por exemplo, que ele está neste ponto aqui, assim, né? Então ele pega, o preço ele pegou, subiu aqui, né? Eu vou dar um zoomzinho aqui a mais, só pra gente ver melhor aqui. Então vamos pegar este exemplo aqui, por exemplo, né? Então o que ele faz, né? Aqui, ele pega, tá em cima da média, passou para baixo da média, tá? E aqui, então, neste ponto, ele captura o início da amplitude. E cada vez que ele ficar fazendo esse zigue-zague aqui, sobe para baixo, desce, sobe, desce da média, sobe, desce da média, o que acontece? Cada um desses momentos aqui, ele vai calcular um novo início da amplitude, tá? E aí, por exemplo, aqui então, né? Neste momento aqui, o preço estava abaixo da média e daqui a pouco ele passou para cima da média. O último toque na média executado foi aqui. Então,
a partir deste ponto aqui, então o robô pega e começa a calcular a distância da média. E aí ele vai calculando e o preço vai subindo. Vamos dizer que aqui deu 500 pontos. Aqui ele pega e faz uma entrada querendo surfar esse retorno da média aqui, né? Qual que é a ideia desse robô? A ideia desse robô é trabalhar com distâncias longas, tá? Então, vou pegar aqui, né? Vou pegar aqui, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver que média móvel é essa aqui. Média de 60. Vou pegar uma média mais curta aqui, só pra gente ter uma ideia mais concreta, né? Qual que é a ideia principal desse robô? É pegar realmente os momentos em que o mercado está muito esticado. Mas está esticado, imagina assim, uma pessoa que entrou comprada aqui, né? Entrou comprada nesse ponto aqui. O mercado continuou caindo, continuou caindo, continuou caindo, continuou caindo, continuou caindo. Chega num determinado momento, né? Onde o preço já caiu tanto, né? E a gente tenta executar a entrada neste momento aqui, tá? Esse é um robô extremamente assertivo, tá? Ele tem taxas de acerto muito grandes, dependendo da configuração que você faz aqui, né? Então, tem configurações para todos os tipos com este robô aqui. Mais para frente, no próximo vídeo, eu falo a respeito disso, tá? Mas essa é, então, a ideia deste robô, tá? Então, seguindo adiante aqui agora, né? Terminando aqui a parte da distância, então aqui a gente colocou aqui a distância, né? O que é esse filtro de distância atual? Então, no caso aqui, né, ele está aqui em 280. O que significa aqui, né? Significa que, por exemplo, vamos dizer, vai chegar num determinado momento, só para vocês terem uma ideia, que o preço vai caindo, vai caindo, vai caindo, né? E ele vai caindo, só que chega no momento que ele está meio andando de lado aqui, o range ficou curto já, ele já não tem mais tanta força de queda. E aí o que aconteceu com a média móvel? A média móvel se aproximou muito desse preço aqui. Tá? Então, neste exemplo aqui, o preço pegou, varou a média e subiu e o preço passou para cima da média. Mas tem muitos outros exemplos, né, onde a gente encontra que o preço chega, né, ele chega aqui próximo à média, né, chega aqui e num determinado momento perto aqui da média, o que ele faz? Ele pega e faz um candle para baixo e continua caindo, né? Então, este parâmetro, né, de filtro de distância, ele pega, ele tá contando a amplitude a partir deste ponto aqui de cima, né? Ele tá contando isso daqui, só que no exato momento, se a gente deixa aquele filtro acionado, ele vai pegar a distância atual da média. Se a distância, no caso lá, por exemplo, lá estava marcado 280, né, nos parâmetros. Se essa distância for maior que 280 pontos, sim, ele faz a entrada. Caso contrário, ele não vai fazer a entrada, tá bom? É para isso que serve aquele parâmetro lá, tá? E o último parâmetro aqui, né, é o tempo que o robô fica esperando para executar a entrada a partir do momento em que a amplitude da perna de impulsão começa a ser medida, né? Então a gente deixa esse tempo aqui. Vamos supor que eu deixe aqui 15 minutos. Tá? Ele é medido em minutos esse daqui, né? Então, a gente está falando aqui de um tempo gráfico aqui, a gente está falando aqui assim esse aqui é um gráfico de 3 minutos, né? Então aqui, nós estamos falando aqui, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a amplitude começou a ser medida aqui, né? Então, neste candle aqui, o que aconteceu? Deu 15 minutos. Como deu 15 minutos, o que ele vai fazer? Ele vai olhar reto para cima e vai ver a distância da média, a posição que a média móvel está. Neste momento aqui, ele vai capturar este novo ponto aqui como novo ponto de entrada de distância da média. E a partir daqui, ele vai começar então a medir, a tentar usar o parâmetro aqui de distância da média e tentar calcular aqui para chegar nesses 500 pontos. Mas a partir desses 15 minutos. Aí não entrou, né? Então os primeiros 15 minutos vieram daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 15 minutos depois está aqui, ó. E o preço não entrou, porque
não deu a distância aqui. Então o que, que ele pega? Neste candle aqui, o que, que ele faz? Ele olha para cima e vê o valor da média móvel, e aqui, neste momento, ele captura este ponto aqui como sendo o novo ponto de distância para início da amplitude. E a partir daqui, então, ele começa a calcular e ele vai fazendo isso daí, tá bom? Por isso que esse parâmetro aí, muitas pessoas deixam parâmetros lá, então nessa setagem do robô ele está como 120 lá, né? Então ele precisa passar 2 horas aqui para lançar um novo parâmetro aqui assim, tá? Então, dependendo da parametrização, você pode jogar com esses valores, se você trabalha com médias móveis um pouco mais longas, né? Então, de repente é um parâmetro que você pode nos backtests aí fazer testes e perceber como ele pode te ajudar aí para oferir lucro nas suas operações, tá bom? É isso por enquanto, pessoal. Grande abraço.